A senadora Elisiane Gama apresentou agora há pouco seu relatório final da CPMI dos atos de 8 de janeiro, no qual pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de diversos militares que integravam o governo federal. O acordo entre os membros da comissão prevê que, além do relatório da Elisiane, haverá textos paralelos apresentados pela oposição. O relatório definitivo será escolhido em votação prevista para amanhã, na quarta-feira. Freitas, solta o PT, Ribeiro de Souza devem ser mais o primeiro a ser indiciado, Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova tais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e desde o primeiro dia de seu governo atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam de alguma forma obstáculo ao seu plano de poder. Em virtude, já bradava contra as instituições, mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, o então presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Jair Bolsonaro nunca foi um conservador no sentido tradicional do termo, nunca tendo defendido a manutenção das instituições, a prudência que deveria nortear a conduta verdadeiramente conservadora, nunca havia acompanhado sua figura e dela se manteve distante quando ocupou a relevantíssima função de presidente da República. Visto como figura mítica por seus apoiadores, Jair Bolsonaro se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir o seu objetivo maior, cupinizar as instituições republicanas brasileiras até o seu total esfacelamento, de modo a se manter no poder de forma perene e autoritária. Caso das joias. Em outro trecho, a senadora disse que Bolsonaro e apoiadores se valeram da máquina pública para a coação de pessoas. O então presidente tem responsabilidade direta como mentor moral por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. Agentes públicos, jornalistas, empresários, militares, membros dos poderes, todos sofreram ataques incessantes por parte de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, muitos deles ocupantes de cargos públicos que se utilizavam da máquina estatal para coagir e agredir pessoas. Além do pedido contra o ex-presidente, a senadora também solicitou o indiciamento de diversos militares que integram o governo Bolsonaro. Fred, vamos colocar aqui na tela, por gentileza, uma nota publicada agora há pouco pelo nosso Wesley Oliveira, nosso repórter que está lá acompanhando em loco a leitura do relatório da Elisiane Gama. Pode subir? Está aqui o Glauco Nardonato falando que temos 2 áudios aqui. Vamos para a lista, que acho que a lista é boa para a gente comentar, tá? É uma lista longa. Eu não vou ler todos os nomes, a lista completa você consegue conferir lá no antagonista, mas, Freitas, amplia um pouco, por gentileza, a tela, para a gente comentar essa lista agora. Jair Bolsonaro, Braga Neto, né, candidato a vice-presidente, Anderson Torres, Pedra Cantada, inclusive já falei aqui no meio-dia, General Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Casa Civil, que também era integrante ali do chamado núcleo duro do governo Jair Bolsonaro, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que é ex-ministro da Defesa, que também foi imputado pelo fato de não ter feito nenhum movimento para conter os atos de 8 de janeiro, Almirante Garnier Santos, General Freire Gomes, ex-comandante do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordem e também pedra cantadíssima aqui no meio-dia, Felipe Martins, assessor especial para assuntos de Bolsonaro, ele entrou aqui aos 45 do segundo tempo pelo fato de ter supostamente entregue uma cópia da minuta do golpe em uma reunião lá no Palácio da Alvorada, deputado federal Carla Zambelli também na lista, o coronel Marcelo Costa Câmara. Vamos subir um pouquinho, porque aqui temos alguns personagens secundários. Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. A Marília não foi depor à CPI porque ela foi beneficiada por um habeas corpus concedido pelo ministro Cássio Nunes Marques. Na época, o Nunes Marques autorizou ela a ficar em casa.
Silvinei Vasquez, também ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, também era ponto pacífico que esse seria um indiciamento nesse caso. Aí temos outros personagens, como o tenente-coronel Alex Marcos Barbosa, o sargento Latécio da Costa, temos o coronel Fábio Augusto Vieira, o coronel Klepper Rosa Gonçalves, né, subcomandante da PMDF, entre outros. Pode subir um pouco mais? E aí temos uma lista ali de vários empresários, né, inclusive o Mayer Nigri também, que faz parte daquele grupo, né, de WhatsApp que supostamente discutiu um golpe de Estado. E aí temos influenciadores digitais, como o Júlio Augusto Gomes, Joel Hagani e o Lucas Weber, a Alian Giuliani, enfim, Jorge Washington de Oliveira Souza, né, que, enfim, foi condenado por envolvimento na tentativa de atentado ao aeroporto de Brasília, Alan Diego dos Santos e Técio Arnud também nessa lista, né? Técio Arnud fez parte do chamado Gabinete do Ódio. Então, sobe um pouquinho, ô Freitas. Não é a leitura do relatório completo, que inclusive você consegue acompanhar aqui em O Antagonista. Pode subir um pouquinho, Freitas? Deixa eu só voltar ali que tinha um nome, Técio Arnud e o Wellington Macedo, que foi condenado por envolvimento na tentativa de atentado ao aeroporto de Brasília, tá bom? Aí, a lista completa, é bom lembrar que esse material... Traz para mim, Freitas. Agora aqui a gente vai ter que fazer no freestyle. É bom lembrar que esse material, Freitas, e para você que nos acompanha nesse momento, esse material ele vai ser encaminhado para algumas autoridades, como para a Polícia Federal, como ao Supremo Tribunal Federal, especificamente para o ministro Alexandre de Moraes, que tem tocado algumas investigações sobre esse tema especificamente. Esse relatório ele ainda vai ser apreciado amanhã, não é? Como eu falei no início. Nesse momento foi apresentado um relatório paralelo pelo senador Isalci Lucas, e Freitas, eu acho que o relatório ainda está sendo alvo de debate lá no Senado, não é? Ou está no intervalo, né? Enfim, acabou de dar intervalo ao presidente da CPMI, o Arthur Maia. Então agora os deputados e senadores vão ter uma pausa aí de 1 hora, 1h30, e aí vão retomar as discussões nessa tarde de terça-feira. É bom lembrar que esse relatório vai ser votado amanhã, a partir das 9 da manhã, você vai acompanhar aqui no meio-dia em Brasília o resultado desse caso, né, que inclusive demandou 5 meses de investigações. Deixa eu só fazer aqui um comentário, que eu acho que tem um comentário aqui da Tata Macedo, que eu acho que ele é bem sintomático, tá? O relatório só reforça o que todos já sabem sobre o Bolsonaro. Na prática, esse relatório, de fato, ele peca pela falta de um avanço. Inclusive, até escrevi um artigo hoje aqui em Um Antagonista sobre isso, que a CPI, nesses 5 meses, ela não avançou em absolutamente nada. Ela apenas fez um compilado de tudo aquilo que já se sabia. Inclusive, parte dessa investigação, né, feita aqui pela CPMI foi com base em matéria de jornal. Então, no final das contas, foi um mais do mesmo relatório. Eu dei uma olhada, dei uma lida nesse relatório, eu vi que ele realmente, em termos de conjunto probatório, ele não avança muita coisa, ele é um relatório fraco, né? Mas, como o governo federal tem maioria, é muito provável que ele seja aprovado amanhã, a partir das 9 horas da manhã. E, como eu falei agora há pouco, detalhes você terá aqui no seu meio-dia em Brasília.